Ora, muito boa tarde, desde a Califórnia, boa noite já para a costa leste dos Estados Unidos da América. É com muito gosto que estamos convosco para mais uma sessão do webinário, a série de webinários As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América. É um projeto em comum entre duas instituições, nomeadamente a PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the United States, e o PBB, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, na cidade de Fresno. Portanto, estes webinários que são apresentados aqui ao vivo através da Zoom e também aqueles que nos seguem através das redes sociais, e são arquivados não só nos canais de YouTube, quer da Palcos, quer da Universidade em Fresno, mas também fazem parte do arquivo das nossas histórias orais na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, que é nosso intuito registar cada vez mais e muitas histórias de portugueses e luso-americanos através deste, no nosso caso, mais no estado da Califórnia, mas também através das nossas vozes em várias partes dos Estados Unidos da América. Bem-vindo ao nosso convidado, o Sr. Manny Grova Júnior, advogado. Bem-vindo, obviamente, ao meu co-moderador, Silídio Pereira. É sempre um prazer estarmos aqui de mês a mês com esta série e conversando com gente que marca a nossa comunidade. Ilídio, uma palavra obviamente sua, e depois começaremos a nossa conversa com o advogado Dr. Manny Grova Júnior. Caro Manny Grova, muito obrigado, em primeiro lugar, por ter aceito o nosso convite. Estes agradecimentos faço-os em meu nome pessoal e também como diretor da PAL. Eu conheci-o em 1999, foi quase anteontem. Por razões profissionais, eu estive na área de New Jersey durante 4 anos. Nessa altura também tive o prazer de conhecer o senhor seu pai e com quem depois eu convivi em Palm Coast. Eh, Tive também a felicidade de me tornar amigo do Sr. Manny Grove. Portanto, para mim é um duplo prazer. O Manny Grove, como eu escrevemos no anúncio deste webinário, é um conceituado e muito conhecido advogado na cidade de New Jersey, na cidade de Elizabeth, do condado de New Jersey. Além de ser advogado, também é um autarca, também muitíssimo conhecido, já foi presidente do Lions Club, é uma pessoa que, além de ser um português que defende tudo o que está à volta da diáspora portuguesa, tem-se envolvido com tudo que marca e que lhe dá prazer fazer, e a nós nos dá prazer de noticiar. Manny, muito obrigado, uma vez mais. Vamos começar pelos tópicos que não são perguntas, mas são tópicos só para começarmos. Agradecemos, portanto, a sua disponibilidade e queríamos pedir-lhe, para aqueles que não conhecem o Manny Grova, faça favor de nos dar uma biografia sua. Onde é que o Manny nasceu e qual foi o seu percurso já dentro da imigração? Eu primeiro quero agradecer a Sr. Ilírio pelo convite. Nós tivemos esta conversa na festa do Palcos, do Gala, e agradeço por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, eu fui nascido já aqui nos Estados Unidos, na cidade de Elizabeth, New Jersey. Nunca saí da nossa cidade de Elizabeth, New Jersey. Estou aqui, já tenho 58 anos e mudei da casa dos meus pais para a casa onde eu estou hoje e aqui estou. Mas com essa ideia de não mudar muitas vezes e não trocar de direção e trocar de cidade ajudou-me muito na minha carreira, porque nós vamos criando ligações à comunidade de Elizabeth, no meu caso, e também à comunidade em geral, porque todos sabem que eu estou aqui e nunca saí, e todos têm o meu número de telefone, sabem de onde eu vivo, sabem de onde encontrar-me, e então é muito bom para a minha carreira, não só como advogado, mas também como vereador, porque os moradores de Elizabeth todos sabem da forma em que puderem comunicar comigo. O meu telefone está na lista telefónica,
O meu escritório está aqui na cidade de Elizabeth também, o escritório de advogados. A Câmara está, obviamente, aqui no centro da nossa cidade. E eu acho que, nascendo numa cidade e ser criado e criar a sua carreira dentro da mesma cidade é muito bom no meu situação como vereador e como advogado. Mas muito bem, sim, assim, o ser advogado acarreta-lhe, de certeza absoluta, muitos conhecimentos e muitas pessoas a fazer-lhe perguntas sobre a advocacia, mas o ser vereador também é uma parte sua de dispor o seu tempo para, em prol da cidade onde nasceu, onde vive e onde estou a ver é que deve gostar de continuar. E ser só advogado podia ser só uma sua carreira, mas vereador já implica mais também a sua dedicação à comunidade onde vive, seja ela portuguesa, seja hispânica, seja americana. Portanto, os meus parabéns sobre isso. Muito obrigado. Não, e agora uma coisa só, Manny. Faça o favor de não me tratar por senhor, porque a idade que eu tenho eu já sei. Não precisa, basta dizer só Ilírio, pá, e realmente foi exatamente nessa gala da Palcos, que foi aqui em Miami, e eu só lhe perguntei uma vez, e o Manny imediatamente disse: aqui tens os meus cartões para entrar em contato comigo, que eu terei muito prazer. E o meu amigo sempre, quando eu lhe aponto alguém para fazer parte destes webinários, ficou imensamente contente de que tivesse havido essa disponibilidade do parte. A sua vez agora, amigo Diniz. A minha pergunta vai ser em duas formas, porque primeiro, quando disse que nasceu aqui nos Estados Unidos da América, como é que fala tão bem português? Como é que isso aconteceu? Isso é uma boa pergunta. É igual, essa pergunta é feita a mim também, porque é que eu falo tão bem o espanhol? Ah, porque eu, quando era jovem, meu pai veio de Lisboa, em 1961 para esta cidade, para este país. A minha mãe veio em 59. Eles conheceram-se aqui, do estado de New Jersey, na cidade de Elizabeth. Nunca saíram desta cidade. E então, como jovem, em casa só se falava português. O meu pai nunca capturou a língua portuguesa, americana, inglesa. A minha mãe um bocadinho, porque ela trabalhava nas fábricas com pessoas de origem irlandesa e polacos, e então o inglês dela foi sempre um bocadinho melhor do que o do meu pai. Mas na minha casa, criando-se na Casa Grova, era português, número um. E eu tive que aprender o português. Agora, os meus pais vieram para cá, só tiveram a quarta classe naquele tempo. Nos 50 e 60, a quarta classe já era uma coisa muito grande para Portugal. E então o meu português não é muito alivado no sentido de palavras mais grandes, mas entende-se e a comunicação é o mais importante, que nós entendemos. E então, quando eu comecei a escola primária, tivemos sempre dificuldade, eu e a minha irmã, porque não sabíamos nada de inglês. E então, como jovens, uma pessoa, eu penso que aprende muito mais fácil as línguas. E então aprendi o inglês, nunca esquecendo do português, porque em casa tínhamos de falar o português, mas já estava a ficar um bocado relso o português meu. Então, quando eu fiz presidente dos Lions, e tinha eu 21 ou 22 anos naquele tempo, as nossas reuniões dos Lions tinham que ser feitas e dirigidas em português, porque a maioria, 90% dos homens que eram membros dos Lions Club de Elizabeth, do Portuguese Lions Club, só falavam português. E então eu tinha que forçar-me a falar português e a dirigir a reunião em português, mas eu tive um bocadinho de sorte, porque eu pedi o meu secretário falava muito bem o português, e ela ensinava-me, indicava-me palavras para usar durante a reunião. E então o meu português começou a desenvolver um bocado, até
os mais velhotes do clube até diziam: pá, o teu português está muito melhor hoje do que quando começaste como presidente. Ah, e depois com a. Onde depois envolvi-me na política, envolvi-me na carreira de advogado. Uma pessoa tem que falar a língua, e por isso é que hoje em dia a nossa comunidade aqui de Elizabeth, a maioria é portuguesa, a maioria é hispana. Também temos 10% somos portugueses, e então o meu português e o meu espanhol começou a desenvolver muito bem, que hoje muita malta diz-me que falo bem. Nunca fui à escola portuguesa, nunca participei em umas classes de português nem de espanhol. O meu português e o meu espanhol é aprendido de falar. Quem fala é que aprende uma língua. Claro. Sem dúvida. Exatamente. O meu português e o meu espanhol é mais portunhol junto, como dizem os meus colegas. E a outra parte da pergunta é essencialmente a sua carreira. O que é que o levou a ser advogado? Portanto, advogado é uma carreira que hoje, felizmente, temos muitos, através dos Estados Unidos da América, aqui na Califórnia temos muitos, muitos, quando eu digo muitos, não são milhares, mas são umas boas centenas de advogados de origem portuguesa na Califórnia, mas não era o mesmo há 30 anos atrás, nem há 40 anos atrás. E, portanto, perguntar-lhe então o que é que o levou a ser advogado e se é algo que já pensava desde a escola secundária, desde o liceu, ou como é que isso aconteceu? Eu vou dar uma breve história. Eu comecei a pensar em política quando eu tinha 14 anos. Um, eu admirava estar ao lado do mayor e dos vereadores e isso tudo. O meu pai naquele tempo era o guarda-costa do mayor Tom Dunn, de Elizabeth, e eu estou a falar no 79, 80. Um, e eu admirava essa posição de envolver-me na política, de escutar os discursos do presidente quando havia as eleições e isso tudo. E eu, naquele tempo, sempre diziam-me a mim: quem quer ser político tem que ser advogado, que não é hoje em dia, não é isso. Mas naquele tempo, e então eu disse: ok, então vou correr a carreira de advogado. Mas eu, quando andava na universidade, a minha concentração foi ciência política. Já naquele tempo eu gostava de saber dos diferentes formulários de governos para o mundo inteiro, como é que temos a saber o que é uma democracia, que é hoje em dia, a república. Uh, e sabendo a política ajuda muito a advocacia também, porque já vamos a descobrir as origens das leis, de onde criaram as leis. Quando eu graduei da universidade, eu tirei o meu bachelor's degree em ciência política, tirei uma parte, um minor, que chama-se um minor, um estudo menos créditos em inglês e outro em contabilidade, e lancei para a Escola do Direito, que fiquei sempre aqui local. Eu andei na Universidade do Seton Hall University, que eu ia de casa para a escola todos os dias, e igual escolhi uma escola do Direito que é o Rutgers Law School, que estava em Newark, e ia para Newark de comboio e caminhava para a escola. Uh, e durante esse período de tempo é que tomei a oportunidade de estar aqui perto, e como estudante, e envolvi-me muito no clube português, na Comissão de Portugal. Nós tínhamos uma organização que era o Portuguese American Citizens, também é uma parte assim política, a ajudar pessoas a ser cidadãos americanos. Eu fiz parte de campanhas de naturalização por 4 anos. Nós provavelmente ajudamos umas 3 ou 4 mil pessoas a inscreverem-se a ser cidadãos americanos por média do Portuguese American Citizens. E depois aí também fiquei a ser o presidente dos Lions Club. E isso tudo ajudou-me a criar ligações de todos os níveis de pessoas, para mais tarde, quando me formei como advogado. Eu primeiro comecei no escritório do Prosecutor's Office, o fiscal do condado, e depois, em 93, fui trabalhar como advogado privado. Então, aí muitas pessoas que conheciam a mim, conheciam a minha família, começaram a vir como clientes
para ajudá-los nas situações deles. Muito bem, portanto, que a política e a advocacia hand in hand, de mão dada, não é? Sempre. E na realidade, a vasta maioria dos nossos jovens na universidade que querem depois ir portanto, para uma faculdade de Direito, a grande maioria é ciências políticas, história ou inglês, não é? E, portanto, e até por isso que acabou de dizer, hoje em dia já é diferente, hoje em dia os políticos vêm de todos os ramos e de e de todas as profissões, mas a advocacia e o poder da oratória, não é? O poder da retórica, que era muito importante. Ilídio, passo para si. Eu antes de passar para a minha pergunta, iria dizer que geralmente um advogado tem que ter uma presença de espírito e um vocabulário bastante elaborado, e um político, se o advogado tenta convencer, não digo convencer, mas pelo menos elucidar o juiz ou os jurados, um político faz mais ou menos a mesma coisa, está a tentar também convencer as pessoas de que aquilo que ele defende ou que ele pensa também é o mais acertado. Portanto, realmente é uma coisa com a outra. Ora, eu agora para fazer esta pergunta, Mary, como é que vê a comunidade portuguesa no estado de New Jersey, mas em geral, mas em particular na cidade de Elizabeth? Estamos a perder a língua e também alguns valores culturais. Que é que lhe pensa? Que é que pensa? Uh, Antes que eu responda essa pergunta, ao bocado o senhor Diniz mencionou que em Califórnia há muito advogados portugueses. Aqui em Elizabeth, New Jersey, é o contrário. Eu hoje em dia tenho uma sorte, e não sei se é sorte ou se é mal sorte, mas muitos dos advogados portugueses da nossa zona de Newark e Elizabeth já estavam na idade de fazer o retiro. E então, muitos já com a pandémica foi o empurro para eles retirarem-se. E hoje em dia, advogados portugueses aqui em Elizabeth e nos arredores são menos do que eram há 20 anos atrás. Mas para responder à sua pergunta, eu esqueci uma pergunta. Em Cidade de Elizabeth. A nossa cidade de Elizabeth temos uma comunidade muito interessante. É uma cidade onde os moradores gostam da nossa cidade. E os portugueses não fogem daqui como outras étnicas. Por exemplo, os italianos, os irlandeses, os polacos, conforme iam passando de geração para outra, afastavam-se da cidade, quer dizer, queriam viver ao redor da cidade. A nossa comunidade é um bocadinho diferente, porque nós temos uma igreja portuguesa em Elizabeth, dirigida por o nosso padre Nuno, que atrai muita pessoa da nossa comunidade. Eles têm, dentro daquela igreja, tem o Boy Scouts, o Girl Scouts e muitas outras organizações para os jovens. Eles oferecem catequese para os jovens. E então aquela concentração e ajuda que a igreja dá à comunidade ajuda que as famílias não saem de Elizabeth e não saem desta zona. Ao mesmo tempo, temos um clube muito grande português, que é provavelmente em terreno o clube maior da Costa Este, porque temos muito terreno. Temos uma escola que fala, da língua portuguesa que oferece estudos de pequenos até, eu penso que é quarta classe ou sexta classe, se não me engano. E então a língua portuguesa continua a passar. Também dentro do nosso clube temos um rancho folclórico de adultos e de juvenis. O que eu acho diferente de maybe outras comunidades é que a cidade de Elizabeth continua a ser forte a nossa comunidade portuguesa e eu vejo o futuro bom porque temos muitos jovens que continuam a frequentar a igreja, continuam a frequentar o clube,
Muitos deles hoje em dia, estamos agora nas festas do Dia de Portugal. Eu lembro que a primeira comissão do Dia de Portugal que eu fiz parte, tinha eu 20 e poucos anos, eu era secretário da Comissão de Portugal naquele tempo. Todos naquele quarto tinham por menos 20 ou 30 anos a mais do que eu. Hoje em dia, a nossa Comissão de Portugal, do Dia de Portugal, somos 30 e tal elementos e a maioria são menos de 35 anos. Ah, Quer dizer, quer dizer que certas partes da nossa comunidade, os Lions, por exemplo, o Clube Lions, o meu filho é o presidente este ano, ele tem 24 anos e a direção dele é tudo jovens. Eu acho que o importante para qualquer comunidade, seja portuguesa, seja qual étnica, nós temos que focar e concentrar em meter os nossos filhos envolvidos desde jovens, para que eles venham ao clube português, venham à igreja portuguesa, fazem parte das organizações, porque senão vamos perder essa parte. sim, realmente quase todas as pessoas que têm passado aqui por nestas alturas, conversar connosco em webinários, dizem sempre que realmente cada vez é mais difícil, porque as pessoas com a idade começam-se a afastar e a não ter forças para continuar, e a aposta nos jovens é sempre uma aposta que faz sentido. Aliás, mencionou aqui o Sr. Padre Nuno, que tivemos o prazer também de estar a conversar com ele, e ele disse exatamente a mesma coisa, que é a comunidade na igreja de Elizabeth é uma coisa fantástica, que todos os domingos ou dias a igreja está sempre cheia, estão sempre, portanto, nem perderam a parte católica e principalmente não perderam aquilo que nós chamamos de valores culturais, como mencionou o rancho e todas essas coisas. Obrigado. A minha pergunta volta outra vez à questão da sua profissão da sua profissão, e também queria falar talvez um pouco também da parte da política. Mas primeiro vou fazer isto em duas partes, se o Lido me permite. A Sim, por primeira nós. parte será falar um bocadinho de facto da sua profissão, a profissão que escolheu, a profissão que foi por motivos também de depois chegar à política, que era uma forma de se chegar. Já houve alturas no mundo em que ser advogado era ser o máximo. Hoje talvez seja um pouco diferente. Os advogados, como se diz em inglês, sometimes get a bad rap, e talvez eu tenha um fraquinho por isto, porque o meu filho mais moço é advogado, portanto eu sinto muitas vezes as pessoas com com algum desprezo por uma profissão que, ao fim e ao cabo, é das profissões mais nobres do mundo. Mas eu perguntar-lhe, e talvez também por causa da política, ou seja, muitos que foram para advogados meteram-se depois, como o Manny disse muito bem, na política, e às vezes utilizavam essa preparação para as leis para nem sempre serem os melhores políticos. Infelizmente isso aconteceu, e acontece muito, talvez não, nem tanto, pelo menos esta é a minha experiência, gostaria também que falasse disso, nem tanto a nível local, a nível de câmaras municipais, a nível de condados, mas a nível de Estado e a nível de nação, muitas vezes os políticos têm olhado para a advocacia como uma forma de chegar a esse poder e depois de abusarem do mesmo. Mas fale-nos um pouco como é que vê de facto a sua profissão e como é que vê em termos também de português, porque isso é interessante, que na realidade, que como disse, com a pandemia, alguns advogados aproveitaram para irem gozar a vida, não é? Sem terem a profissão, e hoje possivelmente há menos advogados do que de origem portuguesa nessa zona do que havia. O que na Califórnia está ao contrário. Na realidade, nós temos tido, eu não sei, eu conheço pelo menos 30 e tal, e não conheço todos, obviamente, mas conheço muitos, e desses 30 e tal, muitos entre as idades dos, digamos que 31, 32 a 44, 45, portanto jovens, não é que se acabaram de formar ou que se formaram há 10 ou 12 anos. Muitos não são advogados, portanto não estão na profissão.
Depois meteram-se, como o meu filho, também na política ou noutras coisas quaisquer, mas a advocacia foi para isso. Portanto, a pergunta primeiro era no aspecto de que como é que vê a sua profissão hoje comparada com, por exemplo, há 30 anos atrás, ou 20 e tal anos atrás, Ahm, e depois então falaríamos um bocadinho sobre a política. Uma pergunta, esses 35 ou 32 advogados que você conhece, eles falam português bem? Poucos, quase Ok. todos já não falam português, são de origem portuguesa. Mas eu diria que dos 35, 36 que eu conheço, talvez uma dúzia e meia. Portanto, perto de metade. Alguns falam, foram imigrantes, acho que dois ou três É. são imigrantes. Os outros não. Os outros nasceram cá, como o Manny, e, portanto, de pais portugueses e de pais que falavam português em casa, e, portanto, esses também falam português. Os outros já são segundas, porque temos muitas terceiras gerações. Foram os avós ou os bisavós que emigraram, e obviamente que esses já não falam português, não é? A responder à sua pergunta, então, o que eu vejo é o seguinte: eu, quando comecei como advogado, eu trabalhei no escritório do prosecutor e depois tive a oportunidade de juntar-me a uma firma, que eu ainda estou com eles, já vai fazer este ano 31 anos com a mesma firma. Um, e eu, quando comecei a advocacia particular, o que me ajudou muito foi a linguagem e e o conhecimento meu e da minha família na comunidade. Quer dizer, a nossa comunidade portuguesa começou a minha carreira, porque eu venho a saber mais tarde, né? Ninguém quer apostar num advogado de 20 e tal anos porque não tem experiência, não tem nenhuma experiência, e então se uma pessoa mete-se numa situação difícil na vida, seja um crime, seja algum problema familiar, eles querem uma pessoa ao lado deles como advogado que já tem um bocadinho de cabelo cinzento na cabeça, não é? Que já tem um bocadinho de anos de experiência. E o que eu vejo quando eu comecei é que havia muitos advogados com 20 ou 30 anos a mais do que eu. Naquele tempo, estamos a falar de pessoas com 50 e 60 anos, que já tinham muitos anos de experiência, e eu aprendi muito a ver como é que eles funcionavam. O que eu vejo hoje em dia, que eu já tenho 58 e estou a ver os jovens que entram na carreira de advogados, não necessariamente portugueses, uh, não têm aquela mesma respeito por ser advogado. Quer dizer, nós negociávamos arduamente por nossos direitos dos nossos clientes, não é? Mas havia sempre aquele respeito que nós conversávamos, chegávamos a um acordo e pronto, isso era o acordo. Mais tarde fazíamos a papelada para assinar e concretizar o acordo. O que eu vejo hoje em dia é que os jovens advogados estão sempre à procura de fazer alguma coisa para melhorar a parte deles. Quer dizer, a gente chega a um acordo hoje e amanhã já é diferente. Ou a gente chega a um acordo hoje e o papel que vem para assinar já é diferente. E eu acho que isso é um bocado difícil para mim e para muitos advogados que estão na minha geração, porque já não há aquele respeito entre advogados. E não era sempre, não era assim, não foi a maneira que eu aprendi. Eu aprendi, uma pessoa tinha o seu cliente, né? Já vamos a representar o cliente arduamente, mas quando a gente chegava a um acordo com o outro do outro lado, a gente chegava ao acordo e aquele era o acordo. Não era amanhã trocar de ideia porque o cliente não gostou, não é? Uh, e é isso então a situação que eu vejo hoje em dia, que o respeito entre advogados está um bocado mais difícil. Eu também acho que o advogado dos jovens hoje em dia não tem respeito por o juiz, que vai tomar entrou na corte como se fosse uma sala ou uma loja. Antigamente uma pessoa entrava numa corte, tinha que ir de gravata, fato, senhor doutor, senhor juiz, senhor juiz, senhor juiz, era só assim.
Não se vê isso mais. Eu penso que a pandémica também não ajudou muito, porque hoje em dia muitas das cortes é virtual. Sendo virtual, já a pessoa está a atender à corte do escritório, já não vai de gravata e fato para o escritório. Até havia aquela anedota que o advogado ia de gravata e fato de cintura para cima, só para a câmara, né? E eu penso que isso tudo, nos anos agora, estamos a perder um bocadinho mais de respeito. Agora, o povo, o povo sempre vai falar mal do advogado. O advogado, eles dizem, vou ter um advogado para. O advogado está lá para roubar para mim, né? Ah, mas a verdade é esta: quando uma pessoa está numa situação difícil, a primeira pessoa que vai chamar vai ser o advogado para resolver a situação. Nesse sentido, vamos sempre ter uma carreira que vai ser necessária neste mundo. E agora falo-me um pouco da parte política. Portanto, está na Câmara Municipal, não é? Da City Government, da sua cidade, Elizabeth. Fale-nos um pouco desse trajeto. Desde quando, como é que começou, e o que é que o levou? Portanto, para além daquilo que já disse quando era jovem, quando era criança, gostava de facto de ter esse contacto com as pessoas da política, mas também a política hoje era um bocadinho diferente de quando há 40 anos ou 50 anos atrás, como criança, ou há 40 anos como jovem, olhava para os políticos. Hoje olha-se também para os políticos um bocadinho diferente. Mas, portanto, fala-nos um bocadinho dessa sua experiência e se acha ou não, ou se concorda ou não, com uma teoria que eu tenho, é que eu acho que, apesar de haver a nível nacional, há, por vezes, algum descrédito pelos políticos nacionais, e refiro-me a Congresso e Executivo também, mas eu sempre achei que, mesmo com esse descrédito, pelo menos é o caso aqui da Califórnia, e às vezes também a nível estadual, porque estão longe, não é? Ahm, a nível local, há uma grande proximidade entre os políticos e os cidadãos dessa cidade. Portanto, eu vivo numa cidade de 75 mil habitantes. Ao lado tem uma cidade com quase 3 quartos de milhão, mas quer numa, quer na outra, as pessoas têm alguma afinidade, mesmo que não concordem com eles, mas têm alguma afinidade e alguma proximidade com os políticos locais. Portanto, fala-me um bocadinho porque é que foi para a política e se acha que há maior relacionamento, obviamente, a nível local. Como também em Portugal é a mesma coisa, toda a gente conhece o presidente da Junta de Freguesia, toda a gente conhece o presidente do município da vila, mas depois perguntem quem é o deputado e de que partido é que pertence pela zona de Aveiro ou de Faro ou dos Açores e ninguém sabe, ou então querem se esquecer. Mas toda a gente conhece o presidente da Junta, toda a gente conhece o presidente da Câmara Municipal, porque normalmente essas são as pessoas que resolvem problemas. Uhum. É interessante você dizer isso. Eu sou muito amante da política local. Não sei se vocês lembram-se, mas o presidente do Congresso há anos atrás chamava-se Tip O'Neill. Sim, sim. O Tip O'Neill escreveu um livro que eu li já várias vezes que diz All politics is local. Hum. Quer dizer, toda a política vem do local. Se você quer concorrer para qualquer posto ao nível de estatal ou de federal, tem que começar com a base de a zona local para apanhar os votos. E eu concordo, porque o povo fica algumas vezes desesperado porque eles chamam a Câmara, ou chamam a polícia, ou chamam o bombeiro, ou sei, e não conseguem apanhar uma resposta, uma solução ao seu problema. E então a primeira pessoa que eles vão chamar é o vereador da sua área, né? Quando concorri a primeira vez, foi no ano 1994. Eu concorri para o posto de vereador de um bairro. A cidade de Elizabeth tem para cima de 140 mil pessoas, é a quarta cidade maior do estado de New Jersey.
e cada bairro tem mais ou menos 23, 24 mil pessoas. Um, eu, quando concorri em 1994, o que eu queria fazer era trazer serviços à comunidade do primeiro bar de Lisbeth, que era o Porto de Lisbeth, que era uma área de Elizabeth que estava a ser um bocado esquecida. Mas antes de concorrer, eu fazia parte de um grupo que nós criamos cá em baixo, de moradores e pessoas que eram donos de casas, que era o Elizabeth Port Block Watchers. E o nosso papel era patrulhar a nossa comunidade e chamar a polícia quando nós vimos alguma coisa fora de ordem. E fazendo parte desse grupo, deu-me aquela sensibilidade como secretário do grupo que eu podia escrever uma carta para o diretor das árvores, por exemplo, para cortar uma árvore ou para encher um buraco na rua e esse pedido foi feito. E eu, então, quando tive a oportunidade, o vereador do meu bairro nunca vinha às nossas reuniões, eu não sei porquê, mas pronto, eu não vinha às reuniões, e eu fiquei um bocado chateado, e o malta ao lado de mim, epá, porque é que tu não concordes? E eu então lancei-me. Caiu que o homem não concorreu outra vez, quer dizer, ele fez o retire naquele ano, e eu então, quando decidi para concorrer, eram 7 pessoas a concorrer para o posto, porque era tudo pessoas a concorrer por a primeira vez. Mas eu acho, e eu digo sempre a muitas pessoas, o político nos Estados Unidos é perfeito para ser português, porque nós gostamos de trabalhar. E eu, até hoje, sempre digo, eu trabalho mais duro do que qualquer outro político na nossa Câmara, porque eu atendo a todos os telefonemas, eu respondo a todos os telefonemas, eu tenho a consciência que vou resolver problemas de todas as pessoas que chamam, o melhor possível. E então, quando eu concorri em 94, eu não tinha muito dinheiro, mas consegui visitar todos os votantes no meu bairro 2 vezes e pedir o apoio. E eu penso que esse esforço, esse trabalho, resultou eu ganhar a maioria dos votos em junho de 94 e depois, mais tarde, ganhei em novembro as eleições gerais e fiquei como vereador do bairro. E não esqueci a mensagem de trabalhar para melhorar o bairro. E então eu fui sempre reeleito 5 eleições seguidas, não, quatro eleições seguidas. Uh, Fiquei vereador aqui neste bairro por 18 anos e transformamos a zona. Eliminamos os projetos de low income housing, melhoramos todos os parques, reconstruímos as ruas, construímos um mall, construímos um grande campo de futebol, 2 campos de futebol ao beira d'água, fizemos muito desenvolvimento, no ponto que hoje em dia está a ser construída 2 casas novas nesta zona, aqui perto de onde eu vivo, de 2 famílias que estão a ser vendidas por $865 mil. Um bairro que quando eu comecei, uma pessoa, nem dado que pessoas queriam casas aqui, hoje estão a pagar quase $1 milhão por uma casa. E eu penso que isso é muito importante, porque quem não trabalha para atender os seus moradores tem um sentido, igual como quem não trabalha para atender o seu cliente vai perdendo clientes e na política vai perdendo votantes. E eu, quando comecei a primeira vez, e comparado à última eleição que eu tive, nós tivemos mais pessoas a ir às urnas votar em 2010 do que tivemos em 1994. E a população era menos. Porque eu fazia o esforço de inscrever as pessoas a votar, a pô-las envolvidas nas decisões feitas no bairro, e então eles tinham mais interesse em serem parte, não serem esquecidos
E eu penso que o problema maior que nós temos no nosso país, ao nível federal, é que o nosso Congresso não está a trabalhar para o povo. Aquilo parece tão só. Aquilo é quem é republicano encontra democrata, e democrata encontra republicano, e estão ali a fazer palhaçadas no Congresso e ninguém passa uma lei. A lei da imigração, por exemplo, se não é os presidentes a fazerem executive orders, o Congresso nunca passou uma lei nova da imigração já há quase há 25 anos. Um, e nesse sentido, como eles estão sempre a batalhar um contra o outro, já não há ninguém no meio. E eu, quando eu comecei na carreira de política, quando eu estava no colégio a estudar a ciência política, seja presidente republicano, seja presidente democrata, todos eles eram até um certo ponto do meio. Maybe uns eram um bocadinho mais conservativos do que o outro, ou mais liberal do que o outro, mas chegavam à mesa e chegavam a um acordo. Hoje em dia, o esquerdo, super esquerdo e super direita controlam tudo. E então nada é resolvido neste mundo, neste país. E a gente estamos a ver isso muito hoje em dia no Congresso, ou eles vão, não, toda a força encontra democratas e toda a força encontra republicanos, quem está em poder, não é? Fazem impeachments a quase todos os anos por alguém, e nada é feito, porque nada consegue chegar à mesa um republicano e um democrata e tentar em resolver um problema de uma parte comuna, alguma coisa que a gente pode fazer em comum. Porque o momento que um dá um bocadinho, já o partido diz que ele já está a ser muito liberal. Ou ele está a ser muito conservativo. E então é uma coisa muito que dá muito medo hoje em dia neste país dos Estados Unidos, é que nós estamos a enfrentar uma situação que se quer ser um democrata ou candidato a presidente democrata, tem que ser super liberal. E se quer ser democrata candidato republicano, tem que ser super conservativo. E ninguém chega ao meio para resolver os problemas do país. São verdades, são verdades. Enquanto Amigo, na, enquanto na minha cidade de Elizabeth somos democratas, todos os vereadores, o presidente da Câmara, mas somos conservativo-democratas. Somos os democratas do Bill Clinton, do John F. Kennedy. Queremos ajudar o povo, mas não até o extremo, né? A gente apoiamos a nossa polícia, a gente queremos que os gatunos vão para a prisão, né? Porque a nossa cidade continua a ser muito imigrante. Somos uma cidade com muito pessoas de terceira idade, com pensamentos antigos, né? E então, aqui em Elizabeth, quem quer concorrer tem que ser, tem que ser no meio, porque senão não ganha nada. Bem, obrigado. ora bem, acha que é importante que os jovens se dediquem um bocado mais aos estudos do que, por exemplo, há 50 anos, que não, com certeza não foi o exemplo do seu pai, mas de muitas pessoas, casais que saíram de Portugal mais ou menos há 50 anos, a única coisa que os fez sair foi chegarem aqui, fazerem um pé de meia e regressarem a Portugal. Acha que agora na nossa comunidade existe essa vontade de regressarem, ou os jovens deviam ou estão agora a dedicar-se mais aos estudos? Eu penso que hoje em dia, da maneira que este país está, e o mundo em geral, está a avançar, tem que haver estudos. Um, já não estamos daquele tempo que vem portugueses ou imigrantes vinham para este país com quarta classe e arranjassem um trabalho numa fábrica ou fazer construção e ganhavam bom dinheiro derivado à educação que tinham, não é? E tinham seguros para saúde e tudo. Isso já não existe hoje. Um, Pessoas que vêm para este país de imigrantes, a construção basicamente toda é por união, tem que ter união. Um, Aquelas companhias gratuinas que a gente chama, já não existe.
Um, e se não conseguem trabalhar para a União de Construção, fábricas já não existem. Já não construí nada aqui neste país hoje em dia. É muito raro. Um, então vão trabalhar para o nível de serviço ao público. Lojas, restaurantes, governo, se consegue entrar a trabalhar no governo. Uh, a única coisa que nós hoje em dia criamos e construímos aqui neste país é tecnologia. E para isso tem que ter estudos. A tecnologia, construir maneiras de avançar tecnologicamente em computers, em telefones, em carros elétricos, um, criar maneiras de ganhar energia do mundo em vez de ser gasolina, criar energia do sol, do mar. Isso tudo tem que ter estudos e saber o que está a fazer, né? Agora, quantos é que vão voltar para Portugal? É uma história interessante, porque eu tenho três filhos. Meus filhos são entre a idade de 21 a 28. Um, e nós temos tido muita conversa. E da maneira que este país está a andar em termos da política e da separação grave que existe entre o povo, direito e esquerdo, um, eles pediram-me e nós fizemos, eles agora são todos cidadãos portugueses. Porque se os Estados Unidos entra em alguma revolução qualquer, queremos ter a oportunidade de voltar para a Europa. O meu filho mais novo quer ir para a Austrália. Porque não estão a juventude hoje em dia não está contente conforme o que estamos a ver no Congresso e no Federal. Mete medo. Pessoas hoje em dia nascidos e criados nesse país não estão a gostar o que estão a ver, né? Um, mas eu não penso que vamos estar nesse momento por um par de, maybe a próxima geração, é que vamos ver isso mais. Mas está-se a ver muito jovens que não estão contentes de estar aqui nos Estados Unidos por muitas razões. Vão para o colégio, tiram o curso, têm uma dívida de $200 mil, saem do colégio com uma dívida de $200 mil, não conseguem arranjar um trabalho para sustentar o pagamento dessa dívida, porque o nível de vida hoje em dia está um bocado difícil aqui neste país. E então está assim um bocado difícil hoje em dia para os jovens deste país. Mas na nossa comunidade acha que há muito interesse em continuarem com os estudos? Oh, yeah. Hoje em dia, a maior parte da nossa comunidade, especialmente aqui em Elizabeth, é para trabalhar para que o jovem vá para a universidade e apanhar o estudo acima do high school, porque é a única maneira. Até temos muitos jovens hoje em dia, temos 45 polícias em Elizabeth, são portugueses, de origem portuguesa, e metade deles tiraram o curso do colégio de 4 anos para antes de serem polícias. Então é bom porque os pais estão a puxar a educação aos filhos. Sim, senhor, sim, senhor. Exato, cabe a minha última pergunta, salvo erro, Elídio, não é? Mas eu, antes, a preocupação, obviamente, com o que se passa a nível dos Estados Unidos, acho que é um bocadinho mundial. Penso que também em Portugal as coisas não estão em bons lençóis. Basta olharmos para a nossa política portuguesa e o que se passa todos os dias em Portugal, para vermos de facto que temos. E eu costumo dizer aos meus alunos universitários, quando eles estão muito desiludidos, ah, quando eles dizem, eu não acredito nisto, e ou, ou eu tenho esta dificuldade ou aquela, e eu digo-lhes em inglês, do something about it. E portanto, porque na realidade o futuro pertence a eles, e eles também, como o Manny sabe, é um fenómeno, não diria mundial, porque não conheço muitos países no mundo, mas particularmente nas democracias ocidentais, quer os Estados Unidos, quer o Canadá, quer as democracias da Europa, o nosso problema é que os jovens não participam. Os jovens ainda continuam a ter um menor número de votos.
Portanto, se eles quiserem mudar o mundo, pelo menos que vão votar, porque há mais jovens do que há velhos. E os jovens todos podem sair de casa, não é? E os jovens todos não têm. E os mais velhos fazem um esforço para sair. É a mesma coisa como quando me dizem I'm so proud of being Portuguese. Eu tenho muito orgulho em ser português. E eu digo-lhes, what are you going to do about it? Porque essa questão de só ter orgulho, mas depois não fazer nada, não ir à festa, não pertencer, não fazer as coisas. Mas na realidade, eu penso que os jovens, porque a gente começa a ver isso um pouco por toda a parte, como sabe. Ou seja, quando os jovens se envolvem, as coisas mudam, não é? E eles têm que ter um bocadinho de garra, tal como também, tal como falou há pouco, não é? Tal como o John F. Kennedy teve nos anos. Quando ele concorreu ao presidente, ninguém pensava que ele iria ganhar, porque ele tinha 30 e poucos anos. Hoje já se aceita, aliás, hoje eles têm que ter 80, não é? Mas, mas ninguém pensaria que o John F. Kennedy iria por esse ponto, porque ele tinha 30 e poucos anos. Bem, agora vamos terminar agradecendo, obviamente, mas primeiro falando um pouco sobre Portugal e falamos há bocadinho também, e ainda por cima, porque estão a celebrar o dia 10 de junho, aí já em Elizabeth e em outras partes, todo o mundo luso-americano começa a celebrar o 10 de junho agora e vai ser parte ao longo pelo menos das primeiras 2 semanas de junho, mas em muitas partes dos Estados Unidos continua todo o mês de junho. Aliás, o mês de junho é decretado como Portuguese Heritage Month no Congresso americano, graças a um congressista com origens em Portugal, não é? Na sua opinião, o que é que acha? Qual é a percepção que acha que a comunidade tem de Portugal? O meu amigo e co-moderador que aqui está, Elídio, costuma dizer que os políticos portugueses aparecem no dia. Eu posso estar errado nas datas, mas é mais ou menos 8, 9, 10 e 11. E pode ter a De certeza que para a semana estão cá. aparecem nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho e depois esquecem-se que há uma diáspora, que há uma comunidade, que há gente que muito poderia contribuir para Portugal, nos outros 300 e tal dias. Como é que o Manny, já nascido nos Estados Unidos, mas com uma forte ligação a Portugal, tem um cargo político a nível de um município que tem uma longa história de presença portuguesa. Como é que vê de facto esta ligação com Portugal? E eu perguntaria, uh, porque Portugal continua a ser um país pobre, apesar de toda a gente de começar a dizer o novo Portugal, o novo Portugal. Ainda hoje eu estive com 17 jovens de Portugal que estiveram na minha universidade, de um grupo de forcados, portanto, e quase todos eles com cursos em agronomia, portanto, em outros cursos, mas eles todos têm também muita apreensão sobre o que está a passar em Portugal. E têm apreensão porque Portugal continua na parte de baixo da Europa em muitos índices sociais, nos salários, não é? Em tudo isso, como nós sabemos. Mas a minha pergunta, e gostava muito de saber a sua opinião, é como é que vê esta ligação de Portugal com as suas comunidades e não a ligação, obviamente, de nós com a nossa família que lá está. Essa ligação continua sempre, mesmo que sejamos apenas os nossos primos, em primeiro ou segundo grau, são sempre nossos primos. Mas em termos de ligação oficial, o que é que acha que poderia ser benéfico, podia melhorar uh, o know-how que a comunidade tem na América, podia ser um grande bem para Portugal e também os políticos portugueses terem uma outra visão da comunidade. Qual é a sua perspectiva? Eu posso falar pessoalmente, eu comecei a ir a Portugal como adulto, sozinho, né, com a minha própria família, no ano 2000, 2004, e tive a oportunidade de estar com muitos dos eleitos portugueses, deputados, presidentes de câmaras. Tivemos lá várias vezes nessa situação, e eu sempre achava naqueles tempos que os eleitos portugueses tinham uma personalidade assim um bocado, não sei como é que se diz em português, little pompous,
quer dizer, o nariz no ar um bocadinho, né? Portanto, o ego, o problema de ego. Arrogantes, né? Um bocadinho arrogantes. Mas isso trocou, penso, muito, porque, por exemplo, posso falar agora recente, veio para cá, veio aqui visitar-nos o presidente de Portugal, ao nosso clube, muito nice, down to earth, conversava com todos como se fossem amigos, não tinha guarda-costas, a protegê-lo, uh, pronto, uma pessoa completamente diferente do que eu lembro o que era um político português há anos atrás. Também temos muitas vezes na nossa cidade de Elizabeth, temos várias festas de várias zonas, as Caldas de Rainha, as Ovarenses fazem a sua festa, e vêm sempre Aveiro também fazem suas festas ao VAR e vêm sempre eleitos daquelas cidades e igual, pessoas muito personalidades muito mais acessíveis, conversando paródia e coisa assim, já não é o mesmo tipo de atitude que era antes, né? Eu acho nesse sentido é bom para tudo, especialmente com ligações aos Estados Unidos. Por exemplo, o embaixador de Portugal aos Estados Unidos, o Sr. Dr. Duarte Lopes, eu tenho o telemóvel dele, a gente conversa por telemóvel, como se como se fosse um amigo. O antigo embaixador em Washington, também eu ia lá visitá-lo de vez em quando, ele abria as portas com o braço aberto, vem tomar um café comigo, a gente conversávamos, e então essa personalidade que nós estamos agora a ver nos cônsules gerais que vêm de Portugal para os Estados Unidos, que são abertos a conversa e querem fazer parte das comunidades aqui nos Estados Unidos é muito importante. E eu acho que hoje eu vejo isso muito melhor hoje do que era no passado. Bom, ainda isso são boas notícias. Eu, por acaso, vou-lhe ser franco, não vejo dessa maneira. Houve um presidente que realmente era bastante popular, que era o Dr. Mário Soares. O senhor presidente atual é realmente uma pessoa muito afável, mas vem e veio, e todos os políticos têm vindo cá, vêm e vêm e prometem, só que a viagem de regresso são 7 horas e quando chegam, com certeza, há algumas coisas que já esqueceram. Mas é bom saber que há uma abertura maior e isso também, como sou elemento da diáspora e já vivo aqui desde 78, fico contentíssimo que isso aconteça. Amigo Manny, acabou a nossa hora. Foi realmente um prazer conhecê-lo, não, conversar consigo. E as suas respostas não me surpreendem. Aliás, os tópicos que lhe tínhamos enviado foram bastante abertos e as suas respostas também foram bastante elucidativas. Eu queria, uma vez mais, em meu nome pessoal, novamente, e como diretor da Palcos, agradecer-lhe. Uh, É sempre um prazer termos aqui alguém que não não tendo nascido em Portugal, como se preocupou tão bem em continuar a falar a língua portuguesa e, neste caso, embora esteja junto também à sua carreira da advocacia e política, mas faz um esforço bastante grande, mas confesso que, sinceramente, entendi, ou, aliás, entendemos-lo muitíssimo bem. Muito obrigado, Médio. E a todos que nos acompanham nesta odisseia, nestes webinários, o nosso obrigado e ao meu caro amigo Denis, aquele abraço de sempre. Muito obrigado, eu faço do Elídio as suas palavras minhas também. Muito obrigado ao Sr. Manny, muito obrigado. Felicidades, quer na sua firma de advocacia, quer obviamente na política. E agora há que concorrer para o estado de New Jersey, não é? Portanto, Exatamente. porque Exatamente. aí já resolve depois outros problemas além do bairro. E há que encorajar os seus filhos também, a seguirem o caminho do serviço público, porque nós necessitamos mais portugueses no serviço público, quer em New Jersey, quer em Nova York, quer em Connecticut, quer na Califórnia, onde temos de facto um bom grupo. Estamos com cerca de 147 que estão luso-eleitos,
e temos 4 congressistas, o que não é nada mau neste aspecto. Portanto, temos quase 10%, não é? São 50 e nós temos quase 10% que são de origem portuguesa. Há que haver mais, porque 4 é muito pouco, e depois há também que convencê-los a serem mais proativos, não é? Em termos da nossa comunidade e da nossa ligação a Portugal. Em nome do Instituto que eu presido na Universidade, muito obrigado também, felicidades para si, e obrigado por teres dispensado esta hora connosco, agradeço imenso. Muito obrigado a vocês dois também por ter-me aqui com vocês e esperamos que podamos avançar mais para a frente. Obrigado. Claro, Ok, boa exatamente. noite então. Obrigado. Muito obrigado a todos e em nome da Palcos, em nome do PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, um abraço para todos e até à próxima edição do webinário As Nossas Vozes, portanto, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América, sempre em português e sempre sobre as nossas vivências neste país. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Muito boa Obrigado. noite.